Você já se perguntou: se eu me divorciei, posso casar de novo diante de Deus? Estarei em pecado? Essa não é apenas uma dúvida teológica, é uma ferida que sangra em milhares de famílias. Cada vez mais homens e mulheres, depois de anos de casamento, enfrentam a dura realidade da separação. E, em meio às lágrimas e frustrações, surge o desejo de recomeçar. Mas será que a igreja permite? Será que Deus perdoa? Ou será que a porta do matrimônio se fecha para sempre? Em 1981, o Papa João Paulo II escreveu uma das mais belas e profundas reflexões sobre a família, na exortação apostólica Familiaris Consortio. Ali, ele não apenas reafirmou a indissolubilidade do matrimônio, mas também mostrou como a misericórdia de Deus alcança até aqueles que vivem a dor do divórcio. João Paulo II não falava de números ou estatísticas. Ele falava de pessoas, de rostos, de famílias feridas que precisam de luz e esperança. Hoje, vamos mergulhar juntos nesse tema tão delicado e essencial. O católico divorciado pode se casar novamente? É pecado? O que João Paulo II e a Igreja realmente ensinam sobre isso? Prepare-se. Não é uma resposta simples, mas é uma resposta cheia de verdade, misericórdia e esperança. Imagine uma mulher chamada Ana. Ela se casou na igreja, acreditando no para sempre que prometeu no altar. Mas, com o tempo, vieram as brigas, a distância, a infidelidade. Depois de anos de sofrimento, ela decidiu se divorciar. Agora, ela encontrou um novo companheiro, alguém que a respeita, que a apoia. E dentro dela nasce uma pergunta dolorosa: será que Deus me permite ser feliz novamente no matrimônio? Ou estarei para sempre marcada por aquele primeiro casamento que fracassou? Essa é a realidade de milhões de católicos no mundo. Homens e mulheres que acreditaram no amor, mas que se viram diante de um fim inesperado. O divórcio não é apenas uma assinatura no cartório. É uma ferida que corta fundo na alma. É o luto por um sonho que não deu certo. E é nesse ponto que surge a angústia. Se eu amo de novo, se desejo construir uma nova família, será que a igreja me condena? Será que estou em pecado mortal? Muitos, diante dessa dúvida, se afastam da igreja. Sentem-se excluídos, rejeitados, como se não houvesse mais lugar para eles no coração de Deus. João Paulo II enxergava essa dor. Ele sabia que não se tratava de uma questão teórica, mas de uma realidade concreta, que toca homens, mulheres e até filhos. Mas, para começar a responder, precisamos entender uma coisa fundamental: o que significa o matrimônio no plano de Deus. Na visão bíblica, o casamento não é apenas um contrato humano, é um sacramento, um sinal visível de uma realidade invisível, o amor fiel e eterno de Cristo pela sua igreja. É por isso que Jesus foi tão claro no Evangelho de Mateus: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Mateus 19, 6. Essas palavras soam duras, mas elas apontam para algo maior. O casamento não é apenas sobre duas pessoas que se amam, é sobre a aliança de Deus que sustenta esse amor. Por isso, na fé cristã, o matrimônio é considerado indissolúvel. Mas aqui entra a atenção. Se o casamento é indissolúvel, como lidar com os casais que se separam? Como lidar com quem deseja reconstruir a vida? A igreja, guiada por Cristo, não pode simplesmente ignorar a palavra do Evangelho, mas também não pode fechar os olhos à dor humana. João Paulo II entendia isso com uma sensibilidade incrível. Ele repetia que a verdade e a misericórdia não se opõem, mas caminham juntas. A verdade é que o matrimônio é sagrado e indissolúvel. A misericórdia é que Deus nunca abandona quem fracassou, quem caiu, quem chora diante de um amor que não deu certo. Então, no fundo, a grande pergunta não é apenas: o católico divorciado pode casar novamente? A pergunta é mais profunda: como viver a fé cristã quando o matrimônio falhou? Existe um caminho de reconciliação com Deus? O Papa João Paulo II respondia com coragem: sim, há caminho, mas não é um atalho fácil. É um caminho exigente, porque o amor verdadeiro sempre exige. E aqui está o primeiro ponto central para entendermos essa questão. O divórcio civil não anula o sacramento do matrimônio. Aos olhos da igreja, aquele primeiro sim diante de Deus continua válido, a não ser que se prove que nunca existiu de fato. É o que chamamos de nulidade matrimonial. Por isso, quando alguém divorciado busca se casar novamente na igreja sem a nulidade
verdade, a igreja entende que está vivendo uma contradição com o evangelho. Mas isso não significa que essas pessoas estejam fora do amor de Deus. Ao contrário, elas são chamadas a viver uma fé talvez ainda mais profunda, marcada pela cruz, pela esperança e pela busca da verdade. João Paulo II dizia: a igreja é mãe. E como mãe, ela não abandona os filhos que sofrem por causa de um matrimônio ferido. Esse é o ponto de partida. Antes de qualquer norma, antes de qualquer julgamento, precisamos olhar para o coração humano ferido. O divórcio dói, e a fé cristã não pode ignorar essa dor. Mas também não pode transformar a verdade em algo relativo, só para aliviar. É nesse equilíbrio entre verdade e misericórdia que João Paulo II vai nos conduzir. Se quisermos compreender por que a igreja ensina que o matrimônio é indissolúvel, precisamos voltar à fonte, às palavras de Jesus Cristo. Não é uma invenção da igreja, nem uma regra arbitrária. É o próprio Cristo quem, no Evangelho, nos dá a chave para entender o sentido do amor conjugal. Os fariseus, tentando colocá-lo à prova, perguntaram: é lícito ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Mateus 19:3. Jesus não entra em debate casuístico. Ele não dá uma resposta superficial. Ele vai à raiz. No princípio não foi assim. O Criador, desde o início, fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Mateus 19:4-6. Aqui está a base de tudo. No matrimônio, Deus une duas pessoas em uma só carne. Não se trata apenas de uma união física ou emocional, mas de uma realidade espiritual profunda. Por isso, não é o homem quem decide a validade dessa união, é Deus. O radicalismo de Jesus, quando ouvimos essas palavras hoje, muitos podem pensar: isso é duro demais, impossível de viver. Mas os próprios discípulos de Jesus também acharam: se essa é a condição do homem com a mulher, não vale a pena casar. Marduí 19:10. Ou seja, o ensinamento de Cristo já escandalizava naquela época. No mundo judaico, o divórcio era permitido por Moisés. No mundo romano, era ainda mais fácil se separar. Mas Jesus vem trazer uma novidade revolucionária. O amor não pode ser descartável. O amor verdadeiro é definitivo, como o amor de Deus. Esse radicalismo não é para oprimir, mas para libertar. Porque quando tudo é provisório, quando o amor pode ser trocado a qualquer momento, as pessoas vivem inseguras. Mas quando existe a certeza do para sempre, há espaço para o amor amadurecer, superar crises e florescer. João Paulo II e a teologia do corpo João Paulo II dedicou anos de catequeses às quartas-feiras para refletir sobre esse ponto, o significado do corpo humano, da sexualidade e do matrimônio. Ele chamou esse conjunto de reflexões de teologia do corpo. Segundo ele, quando Jesus fala da indissolubilidade, não está impondo um peso insuportável, mas revelando a grandeza do amor humano. O corpo do homem e da mulher foi criado para expressar a fidelidade e a comunhão de Deus. O matrimônio, então, não é apenas uma instituição social, mas um sacramento do amor divino. João Paulo II dizia: o matrimônio é a expressão visível da aliança invisível entre Cristo e a Igreja. Isso significa que cada casal cristão é chamado a ser um ícone vivo desse amor fiel, mesmo quando atravessa tempestades. Mas, e as falhas humanas? Aqui surge a grande tensão. Se o ideal de Cristo é tão elevado, o que acontece quando os seres humanos falham? Jesus sabia que somos fracos. Ele sabia que nem todos seriam capazes de viver plenamente essa radicalidade. Por isso, não condenou quem sofria, mas sempre apontou para a verdade. Lembre-se da mulher samaritana, que já havia tido 5 maridos e vivia com outro homem. Jesus não a humilhou, mas também não fingiu que estava tudo certo. Ele a conduziu à sede mais profunda, a sede de um amor que sacia para sempre. Assim também acontece conosco. Quando fracassamos em viver o ideal do Evangelho, Deus não nos abandona. Ele continua a nos chamar à conversão e à esperança. A visão bíblica do matrimônio, se olharmos para toda a Bíblia, veremos que o matrimônio sempre foi entendido como algo sagrado. No Gênesis, Adão e Eva aparecem como sinal da unidade original. Nos profetas, o matrimônio se torna símbolo da aliança entre Deus e Israel. No Novo Testamento, São Paulo escreve aos Efésios: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. F 5:25. Esse versículo revela a dimensão mais profunda. O amor conjugal não é apenas humano, mas participa do mistério de Cristo. E o amor de Cristo pela igreja é eterno, irrevogável. Ele não se divorcia do seu povo. Portanto, quando a igreja insiste na indissolubilidade, não é
por dureza, mas porque quer permanecer fiel à palavra de Cristo e ao plano de Deus para a humanidade. João Paulo II. Verdade e misericórdia. Aqui entra novamente a grandeza de João Paulo II. Ele nunca relativizou a palavra de Cristo, mas também nunca deixou de olhar para as pessoas feridas. Para ele, a igreja não pode abrir mão da verdade, mas também não pode abrir mão da misericórdia. Ele dizia: a verdade não se impõe pela força, mas pela atração da sua própria beleza. Isso significa que a igreja não pode simplesmente dizer: o matrimônio é indissolúvel. Ponto final. Precisa também ajudar os fiéis a viver essa verdade, a encontrar caminhos de reconciliação, de cura e de esperança. O peso da cruz e a promessa da ressurreição é verdade. Para muitos divorciados, ouvir que não podem casar-se novamente sem nulidade é um peso. É uma cruz difícil de carregar. Mas na vida cristã, a cruz nunca é a última palavra. Depois da cruz, vem a ressurreição. O matrimônio é chamado a refletir essa dinâmica pascal, passar pela dor, pela crise, pela renúncia, mas acreditar que o amor fiel gera vida nova. Por isso, o ensinamento de Jesus não é um fardo para esmagar, mas uma promessa para levantar. Ele acredita que somos capazes de amar de verdade. Ele acredita que, com a graça de Deus, podemos ser fiéis até o fim. Até agora vimos a dor do coração humano diante do divórcio e a palavra clara de Cristo sobre a indissolubilidade do matrimônio. Mas surge a grande pergunta: como a igreja deve tratar aqueles que vivem essa realidade? Aqui entra o olhar de São João Paulo II, que uniu firmeza na verdade e uma ternura pastoral sem igual. A coragem de enfrentar um tema delicado em 1981, João Paulo II publicou a exortação apostólica Familiaris Consortio, um dos documentos mais importantes do século XX sobre família. Ali, ele dedicou um capítulo inteiro à situação dos católicos divorciados e recasados. Não fugiu do problema, não se limitou a repetir regras, mas procurou iluminar as feridas com a luz de Cristo. Ele começa reconhecendo uma realidade que muitos esquecem: a dor dos filhos, a angústia dos cônjuges, a solidão e até o sentimento de fracasso. João Paulo II não falava de maneira abstrata. Ele conhecia a vida real. Sabia que atrás de cada caso de divórcio existe uma história marcada por lágrimas, conflitos e esperanças frustradas. Nem exclusão, nem relativismo diante dessa realidade. Havia duas tentações. A primeira seria excluir, fechar as portas da igreja, tratar os divorciados como cristãos de segunda classe. A segunda tentação seria relativizar a palavra de Cristo, dizer que não faz mal e permitir o recasamento sem critérios. João Paulo II rejeitou as duas tentações. Ele escolheu o caminho da verdade, unida à misericórdia. A igreja, fiel à palavra de Jesus Cristo, não pode reconhecer como válido um novo matrimônio, se o primeiro ainda permanece. Essa frase é firme, sem espaço para relativismos. Mas logo em seguida, ele acrescenta: mesmo assim, a igreja deve mostrar-se mãe solícita, acolhendo aqueles que se encontram nesta situação, convidando-os a participar da vida da comunidade, rezando por eles, encorajando-os, sustentando-os na fé. Veja que força! João Paulo II não suaviza a verdade, mas também não abandona as pessoas. Ele mostra que ninguém está fora do coração da igreja. A ferida pastoral, João Paulo II, tinha uma visão muito clara. A situação dos divorciados recasados é uma ferida não apenas pessoal, mas também pastoral. Afeta toda a comunidade. Afinal, a igreja é corpo, e quando um membro sofre, todos sofrem. Por isso, ele orientava os sacerdotes a não julgarem friamente, mas a acompanharem com paciência. Dizia que o caminho não é de condenação, mas de discernimento. Cada caso precisa ser ouvido, compreendido, examinado. Não basta aplicar uma regra mecânica. A centralidade da misericórdia. João Paulo II falava com insistência sobre a misericórdia. Não uma misericórdia barata que fecha os olhos para o pecado, mas uma misericórdia exigente que acolhe e chama à conversão. Ele dizia: o homem não pode viver sem amor. Permanece para si mesmo um ser incompreensível, se não lhe for revelado o amor, se não encontrar o amor, se não o experimentar e não o tornar seu próprio. Aqui está o segredo. O divorciado que se sente excluído da igreja precisa ouvir: você continua amado por Deus. Sua vida não perdeu o sentido. A igreja não te abandona. A questão da comunhão eucarística, um dos pontos mais delicados tratados por João Paulo II, foi a participação dos divorciados recasados na Eucaristia. Ele foi claro: enquanto a pessoa vive maritalmente com outra, sem nulidade do primeiro
primeiro casamento não pode comungar sacramentalmente. Para muitos, isso soa como uma rejeição. Mas João Paulo II explicava que não se trata de castigo, mas de coerência. A comunhão é sinal da união fiel de Cristo e da Igreja. Como poderia ser recebida sacramentalmente por quem vive numa situação objetiva e contradiz esse sinal? Ao mesmo tempo, ele reforçava: isso não significa a exclusão da vida da Igreja. Essas pessoas são chamadas a rezar, a participar da missa, a educar os filhos na fé, a praticar a caridade. A única restrição é a comunhão sacramental, um chamado à santidade possível. Aqui está algo extraordinário. João Paulo II não tratava os divorciados como casos perdidos. Ao contrário, acreditava que Deus pode fazer nascer santidade mesmo em meio às feridas. Ele escrevia: aos fiéis que se encontram em situações difíceis ou de divórcio, a Igreja dirige uma palavra de esperança, convidando-os a confiar no amor de Deus e a viverem, tanto quanto possível, uma vida cristã. Ou seja, mesmo sem poder casar-se novamente sem a nulidade, mesmo sem acesso à comunhão sacramental, o divorciado pode ser santo, pode crescer no amor, na oração, na fidelidade a Deus. O coração de pastor, talvez o mais bonito do olhar de João Paulo II, seja perceber que ele falava não como um juiz, mas como um pai. Ele nunca reduziu as pessoas a casos. Via em cada uma delas um filho amado de Deus. Imagine João Paulo II diante de uma multidão dizendo: não tenham medo, abram as portas a Cristo. Essa mensagem vale também para os divorciados. Ele os convidava a não terem medo de se aproximar de Deus, mesmo feridos, mesmo em situações irregulares. Porque Cristo não abandona ninguém. Depois de percorrermos a dor do coração humano, a palavra de Cristo e o olhar misericordioso de João Paulo II, chegamos à parte mais concreta. Quais são os caminhos de esperança para os católicos divorciados? Existe saída? Existe reconciliação? Existe vida plena na Igreja? A resposta é sim, mas é importante compreender com clareza quais são esses caminhos. A nulidade matrimonial, quando o casamento nunca existiu de fato. O primeiro caminho que a Igreja apresenta é o processo de nulidade matrimonial. Muitas pessoas confundem nulidade com anulação. Não se trata de anular um casamento válido. Se um matrimônio foi válido, diante de Deus, ele permanece para sempre. O que a Igreja faz, através de um tribunal eclesiástico, é investigar se aquele matrimônio, desde o início, realmente existiu como sacramento. Por exemplo, houve liberdade de escolha? Os noivos realmente sabiam o que estavam prometendo? Houve exclusão consciente da fidelidade ou da abertura à vida? Alguma condição psicológica grave impediu um verdadeiro consentimento? Se for comprovado que algum desses elementos essenciais faltou, então a Igreja declara a nulidade. Ou seja, reconhece que aquele casamento nunca existiu de fato como sacramento, mesmo que tenha havido cerimônia. Nesse caso, a pessoa fica livre para se casar validamente na Igreja. João Paulo II sempre insistiu para que os tribunais eclesiásticos agissem com seriedade, mas também com sensibilidade pastoral. Para ele, não se tratava apenas de processos jurídicos, mas de um serviço à verdade e à consciência dos fiéis. Viver a fé mesmo sem poder comungar sacramentalmente quando não há nulidade? Quando o primeiro matrimônio foi válido e permanece, mesmo que o casal esteja separado. Nesse caso, se a pessoa contraiu uma nova união, não pode comungar sacramentalmente. Mas isso não significa a exclusão da vida da Igreja. João Paulo II e o Catecismo da Igreja são claros. Esses fiéis continuam sendo chamados a participar da missa, a rezar, a educar os filhos na fé, a praticar obras de caridade, a cultivar uma vida de oração. Muitos esquecem, mas a comunhão com Cristo não se limita à Eucaristia. Existe a comunhão espiritual, existe a escuta da palavra, existe a oração íntima, mesmo sem receber o corpo de Cristo sacramentalmente. É possível viver em profunda união com Ele. João Paulo II dizia: a Igreja sabe que, embora não possam ser admitidos à comunhão eucarística, os divorciados recasados não estão excluídos da vida da comunidade. Isso é esperança. Ninguém está condenado a viver longe de Deus. O caminho da fidelidade e do sacrifício. Alguns divorciados escolhem viver em continência, isto é, permanecer com o novo companheiro apenas como amigo e apoio, sem vida conjugal. Isso é exigente, sim, mas para quem tem fé, pode se tornar um caminho de santidade. João Paulo II sempre lembrava que a cruz pode se transformar em fonte de vida. Pense nisso. Quantos santos viveram situações dolorosas, mas encontraram em sua fidelidade uma graça maior? O cristão não é chamado ao caminho fácil, mas ao caminho verdadeiro. O poder da oração e
da comunidade, nenhum católico deve carregar sozinho o peso de uma situação matrimonial difícil. João Paulo II sempre insistiu: a comunidade cristã deve ser lugar de acolhimento. Não basta citar regras, é preciso oferecer apoio, amizade, grupos de oração, acompanhamento pastoral. Ele dizia: a igreja é chamada a manifestar-se cada vez mais como mãe atenta, especialmente para com aqueles que se encontram em situações de fragilidade. Isso significa que os divorciados recasados não devem se sentir isolados. Eles precisam ser acolhidos, não como casos problemáticos, mas como irmãos que caminham junto com todos nós rumo à santidade. A esperança que não decepciona, por fim. João Paulo II lembrava que a esperança cristã não está fundada em nossas forças, mas na misericórdia de Deus. Um casamento pode falhar, um relacionamento pode se romper, mas Deus nunca rompe sua aliança conosco. O apóstolo Paulo escreve: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Rom 5:20. Essa promessa é real. Mesmo em meio ao fracasso humano, Deus pode fazer nascer uma vida nova. Ele não abandona, não rejeita, não exclui. O que ele pede é que permaneçamos abertos ao seu amor e busquemos viver de acordo com a verdade. Depois de toda essa caminhada, chegamos ao ponto essencial: Deus nunca abandona os seus filhos. Um casamento pode falhar, um amor humano pode se quebrar, mas o amor de Cristo é indissolúvel. Ele não se divorcia da sua igreja e não se divorcia de você. Talvez você que me escuta agora esteja vivendo exatamente essa realidade. Talvez tenha experimentado a dor do divórcio, a solidão, o medo de não ser mais amado por Deus. Talvez tenha sentido vergonha de se aproximar da igreja, pensando que já não havia lugar para você. Mas escute com o coração. João Paulo II diria a você hoje as mesmas palavras que repetiu tantas vezes ao mundo: não tenham medo. Não tenha medo de se aproximar de Cristo, mesmo ferido. Não tenha medo de abrir seu coração à misericórdia de Deus. O caminho não é fácil. A igreja não pode mentir sobre a indissolubilidade do matrimônio, mas também não fecha as portas. Sempre há um caminho de esperança. Pela nulidade matrimonial, pela comunhão espiritual, pela vida de oração, pela caridade e pela confiança no amor infinito do Pai. Pense nisso. E se sua dor não fosse o fim, mas o início de uma santidade ainda maior? E se, no lugar da ferida, Deus quisesse plantar uma nova fidelidade, uma nova confiança, uma vida mais profunda de oração? João Paulo II nos ensinou que a verdade não destrói, mas liberta. E que a misericórdia de Deus sempre tem a última palavra. Apelo devocional agora. Eu te convido a fazer um gesto simples, mas profundo. Coloque sua história nas mãos de Maria. Ela que viveu a dor, a incompreensão e a cruz. Sabe acolher também as feridas do coração humano. Reze comigo, em silêncio ou em voz baixa. Mãe Santíssima, entrego a ti minhas feridas, minhas quedas, meus fracassos. Ajuda-me a confiar no amor fiel de Cristo. Ensina-me a ser fiel, mesmo na dor. Conduz-me a um caminho de esperança, onde nada me separe do coração de Deus. Amém. Convite final se você vive essa situação. Não se afaste da igreja. Procure um sacerdote, dialogue, busque orientação. Talvez haja caminho de nulidade. Talvez o chamado seja outro. Mas em todos os casos, o chamado é sempre o mesmo. Não abandonar a fé, não perder a esperança, não desistir do amor de Deus. Porque, no fundo, a resposta de João Paulo II à pergunta: o católico divorciado pode casar-se novamente? É esta: o matrimônio é indissolúvel, mas a misericórdia de Deus é infinita. E quem confia nesse amor descobre que nenhum fracasso é maior que a graça divina.